A situação da Red Bull com o segundo assento está se tornando alarmante, já que a equipe está com dificuldades para marcar pontos e se manter relevante no campeonato de construtores. Agora que a passagem de Tsunoda como piloto da Red Bull está sendo muito fraca, os donos tailandeses têm um piloto específico em mente para trazer de volta a família. Mas, com a equipe austríaca virando motivo de piada, na Fórmula 1, por conta dos retrocessos técnicos e com as novas regulamentações não favorecendo em nada a equipe, será que eles ainda são uma opção atraente para seu ex-piloto? E, se sim, como essas respectivas equipes se pareceriam caso essa grande mudança ocorresse? Não há dúvida de que a Red Bull está enfrentando muitas dificuldades com sua dupla de pilotos, especialmente com relação ao segundo assento. Além de terem que pensar na possível saída de Verstappen após 2026, eles também precisam se preocupar com o desenvolvimento do carro indo na direção errada. Nada parece estar funcionando no RB21. Essa é uma tendência preocupante para 2026, porque se a Red Bull começar a temporada com um desempenho problemático, o que é bem provável devido à suposta deficiência do motor em comparação ao restante do grid, então sua equipe técnica pode não ser a melhor para resolver esses problemas. E essa é a primeira bandeira vermelha que um piloto deveria considerar ao trocar de equipe. Será que sua possível nova casa tem técnicos experientes o suficiente para resolver esse tipo de desafio? É exatamente por isso que a Red Bull vai precisar de pilotos fortes, capazes de extrair o máximo de desempenho e dados do carro. Com a saída de Horner, certas portas se abriram, e os donos tailandeses, que tiveram um papel crucial em sua demissão ao vender os 2% que tornaram os austríacos os sócios majoritários, já têm algo em mente. Shalerm Jovidia, o dono de 49% da equipe, supostamente adoraria ter Albon de volta à família Red Bull. O fato de eles terem uma relação muito próxima, também conectada à origem tailandesa de ambos, tem facilitado essas conversas. No fim das contas, nada deve nos surpreender se os eventos se desenrolarem nesse sentido. Claro que esse cenário ainda está distante, já que Albon está vivendo uma grande fase na Williams até agora. Ele está liderando a equipe rumo ao 5º lugar no campeonato de construtores e estabelecendo uma base sólida para o regulamento de 2026. A equipe de Grove usará motores Mercedes, o que deverá dar a eles uma grande vantagem para alcançar pódios com mais frequência. Mas, novamente, estamos falando da Red Bull. A equipe austríaca pode entrar em um projeto de reconstrução caso suas unidades de potência falhem em atingir as expectativas. No fim das contas, já vimos a Red Bull superar situações piores, como os problemas com os motores Renault em 2014. Não é como se Albon devesse algo à Red Bull, mas foi graças à academia da equipe que ele chegou à F1. Ele correu pela Toro Rosso em 2019 e, após apenas 13 corridas, foi promovido à Red Bull no lugar de Pierre Gasly. Algumas circunstâncias tornaram sua permanência na equipe questionável, já que ele não conseguiu subir ao pódio ou acompanhar Verstappen. Assim, em 2021, a Red Bull decidiu substituí-lo por um piloto mais experiente, Sérgio Pérez. No início, essa parecia a escolha perfeita, já que Pérez mostrou um desempenho incrível, com defesas fortes em corridas como Turquia e Abu Dhabi. Mas com o passar do tempo, vimos o tipo de talento que Albon escondia dentro de si. E é exatamente por isso que Jovidia quer tê-lo de volta. Desta vez, no entanto, será um pouco mais difícil, pois ele não detém mais os 51% da equipe, como na época em que a saga de Horner agitava os bastidores da Red Bull. O ex-chefe da equipe tinha o total apoio de Jovidia, e é provavelmente por isso que se manteve no cargo por tanto tempo. Mas agora, com a maré virando, será que Albon realmente faria sentido na Red Bull? Se essa mudança ocorrer, a equipe austríaca sairia em grande vantagem. Eles receberiam um piloto muito mais experiente e com mais conhecimento sobre como um carro de F1 deve se comportar. No entanto, o cenário atual na Williams é completamente diferente. O projeto da equipe está centrado em Albon, que virou o pilar para o novo regulamento de 2026.
A equipe deu grandes passos desde os tempos em que terminava a temporada sem marcar nenhum ponto. E a dupla Sainz e Albon está sendo apontada como uma das melhores no papel para 2026. Mas a vaga ao lado de Verstappen é tentadora demais para ser ignorada. O desempenho recente de Yuki Tsunoda é bastante questionável. Desde que se tornou companheiro de Max, ele só conseguiu marcar 7 pontos. Para comparar, Rajar marcou 22 e Lawson tem 20. O que mostra que talvez o problema seja o carro. Se for o caso, Albon certamente pensará 2 vezes antes de retornar a uma equipe disfuncional, que o deixou sem assento no final de 2020 e fora da F1 em 2021. Claro que Horner ainda era o chefe na época. Agora, com sua saída, a natureza de um novo acordo pode ser bem diferente. Mas, analisando os desdobramentos atuais tanto para 2025 quanto para 2026, é difícil acreditar que Albon teria uma razão lógica para deixar a Williams e voltar à Red Bull. A grande incógnita aqui são os novos regulamentos. Literalmente, nenhuma equipe no grid sabe como seus carros vão se comportar. Com tantas mudanças e inovações, tudo pode acontecer. Mas com Mercedes e Ferrari sendo apontadas como favoritas por conta da supremacia de seus motores, a Williams pode se tornar uma forte candidata. Já a Red Bull, novata nessa nova categoria de motores, pode ter dificuldades para acompanhar os líderes. Isso também poderia provocar uma possível saída de Verstappen, algo que já discutimos em vários vídeos anteriores. O lado positivo é que Verstappen e Albon ainda mantêm uma boa relação. Albon nunca foi um rival direto de Max na época em que foram companheiros. Sempre ficou atrás no desempenho. Mas atualmente, ele certamente seria uma melhora em relação a Tsunoda. Não quero criticar o piloto japonês, mas ele simplesmente não entregou quando mais se esperava. Passou 5 anos na equipe júnior, o tempo mais longo de qualquer piloto ligado à Red Bull antes de ser promovido. E embora possamos reconhecer que o carro tem limitações, sua capacidade de adaptação não é suficiente. Yuki afirmou com convicção que o RB21 não parecia tão difícil de pilotar quando o testou pela primeira vez. Mas marcar 7 pontos em 12 corridas é um desempenho muito fraco para o segundo piloto de uma equipe cuja estrela está no top 3. E aqui está o ponto central. Se a Red Bull tiver um desempenho ruim em 2026, veremos uma situação muito negativa no campeonato de construtores. Se o desempenho de Verstappen cair por conta do novo powertrain da Red Bull, não podemos esperar que Tsunoda compense essa perda. Seu desempenho também cairá, e de uma equipe dominante, a Red Bull poderá cair para o meio do grid, ou até para o fundo, se Max decidir que isso não é o melhor para seu talento. Portanto, trocar Tsunoda por um candidato mais forte é claramente uma prioridade para uma equipe austríaca. Mas, segundo Laurent Mekies, ex-chefe da Racing Bulls, o objetivo é dar ao piloto japonês mais uma chance antes de iniciarem as conversas para 2026. Ao comentar sobre o assunto, Mekies disse: "A prioridade é dar ao Yuki o que ele precisa para entregar. Essa é a prioridade em relação ao segundo assento. É nisso que a equipe está focada. Já estamos tentando isso há algumas corridas. Estamos buscando formas de dar mais um passo. Spa foi muito positivo, certamente sob esse ponto de vista. Aqui na Hungria foi um fim de semana mais complicado, então talvez seja mais difícil julgar. Mas não há razão para que o desempenho do Yuki não possa ser o que já vimos no passado. Apesar disso, ainda há muitas pontas soltas na Red Bull, e o problema do segundo assento vai continuar assombrando a equipe por um bom tempo. É evidente que o carro não é projetado exclusivamente para Max. Ele apenas consegue se adaptar e domá-lo como só ele sabe fazer. Mas isso não significa que o segundo piloto não deva fazer um trabalho quase tão bom quanto. O principal candidato para essa vaga é Rajar, com Lindblad sendo cotado para entrar na Racing Bulls e se preparar para um futuro na Red Bull. Mas uma reviravolta envolvendo Jovidia e Albon também pode estar no horizonte. Com tudo isso em mente, você acha que Alex Albon é um candidato legítimo para substituir Tsunoda? E se sim, como acha que a equipe austríaca operaria nessas circunstâncias? Conte pra gente nos comentários.
E depois disso, não se esqueça de clicar no vídeo que está aparecendo aí na sua tela agora.